Olá, coadjuvantes! Eu sou a Tatiana. E eu sou a Ana Luísa. Primeiro, é preciso esclarecer que o tema é sensível. Independente do nosso posicionamento pessoal sobre a experimentação animal, estamos aqui unidos pelos animais. Esse programa é um projeto de extensão da Universidade de Brasília. Nossos pontos de vista não refletem o posicionamento da UNB. O nosso objetivo é apresentar perspectivas diversas para conhecer a experimentação animal. Assim, esperamos que você, ouvinte, tenha em mãos, ou melhor, disponível aos ouvidos, informações e olhares diversos para construir o seu próprio entendimento. Afinal, nosso bem é a justificativa para o uso de animais em pesquisa. Seremos apenas coadjuvantes da ciência? Hoje conversaremos com o filósofo Rudra Galina, mestre em filosofia pela UNB e doutorando em bioética pela mesma universidade. Rudra, obrigada por aceitar nosso convite. Eu vou começar esse episódio falando uma frase que eu li no último livro da filósofa Martha Nussbaum, que ela fala assim: os animais estão com problemas. É a primeira frase do livro. E aí eu queria saber de você, como que você pensa, de que maneira a evolução do pensamento filosófico em relação aos animais tem influenciado a mudança dos preceitos éticos e como a forma como a gente trata eles hoje? Agradeço o convite. Para mim é uma proposta interessante porque é uma reflexão que, na verdade, eu comecei a fazer há pouco tempo e tem me interessado bastante. Tem sido muito significativo para mim pensar a questão dos animais. Não era um tema que costumava ser um tema que eu lidava com ele, né? Isso é muito significativo sobre como que a filosofia entende o espaço para pensar os animais. Essa pergunta que você coloca, né? De que maneira a evolução do pensamento filosófico se sensibilizou ou lidou com a questão dos animais, né? Em relação aos animais. Ela não aparece muito. Na verdade, são autores isolados que se sensibilizaram, que fizeram reflexões sobre os animais. Mas não é uma constante, não há uma... Mesmo que fosse uma linha meio marginal ou paralela, porque realmente a linha central do pensamento filosófico ela é muito voltada para o humano, para o humanismo, e tudo em torno do humanismo, até o anti-humanismo, mas é um anti-humanismo que fica ali dentro do contexto, né? Então, não é o pensamento filosófico ocidental, ele não é muito sensível, né, à questão dos animais, ao mesmo tempo que a gente acabou encontrando agora no final do percurso, digamos, né, do processo, agora no final eu digo porque parece que essa nossa civilização ela está em vias de declínio, né, há um bom tempo, a gente está questionando de uma forma mais radical e estrutural, né, a nossa civilização. Então a gente acabou hoje talvez dando mais abertura, ou então talvez não tenha muito, durante o percurso filosófico não tenha muito essa sensibilização, mas de uns tempos para cá a própria descentralização, né, dessa veia humanista central do pensamento na filosofia contemporânea, que a gente encontra alguns autores que nos dão abertura para começar a pensar mais, de uma forma mais a séria, de uma forma mais sistemática, de uma forma mais seja intensa, no sentido de ser mais eficiente para pensar, se sensibilizar em relação à questão, a esse problema que você falou, né, que os animais parecem que estão com um problema, né? Quando você fala de humanismo, o que você quer dizer com isso? Humanismo é como se a gente, vamos tentar colocar de uma forma simples, né? É um conceito muito central, né, no nosso pensamento civilizado, civilizatório, civilizador. É como se o humanismo fosse uma espécie de meta também a ser cumprida, como se fosse uma coisa que a gente tivesse que perseguir, aperfeiçoar. Então, isso deixa a gente meio que fechado numa espécie de clube. Tem um pensador interessante que é o Ailton Krenak, que talvez por ele não pertencer a essa linhagem central, a esse DNA, né, filosófico ocidental, ele fala que é como se tem um pessoal que fundou um clube, começou a chamar de humanidade, né? Então quem pertence a esse clube, né? Mas quem não pertence a esse clube é como se não fosse humano e ao mesmo tempo assim como se não tivesse subjetividade, e aí a gente vai percebendo que na verdade assim a gente não está falando só de humanos e de animais, tem uma descentralização mais radical que acontece. Então é como se o humanismo fosse uma espécie de centralização numa subjetividade humana, né? Então é o sujeito humano que determina, é ele que vai de alguma forma estabelecer as pautas, pode ser pensado e do que não pode ser pensado, daquilo que não é pensamento, daquilo que é subjetividade ou daquilo que não é subjetividade.
Então, esse humanismo, ele acaba sendo uma espécie de marca, né, que vai, de alguma forma, se imprimindo na nossa forma de ser, na nossa forma de pensar e na nossa forma de sentir e não sentir também, porque muitas vezes a razão nos ajuda a não sentir certas coisas. Então, esse humanismo está comprometido também com uma espécie de supremacia da racionalidade, da razão, frente às nossas emoções. Isso, para a questão da nossa sensibilidade perante os animais, é muito determinante, porque tem alguns filósofos que se sensibilizaram pelos animais. Um deles é o Schopenhauer. O Schopenhauer é famoso por ser um filósofo pessimista. Pessimista no sentido de ser ranzinza mesmo, de ser uma pessoa difícil de lidar, de ser, né? Tem vários episódios anedóticos sobre a vida de Schopenhauer. E um deles é essa relação que ele tinha com esse poodle, que chamava Atma. Ele era um grande admirador da cultura oriental, o Schopenhauer. Ele gostava muito de budismo, de hinduísmo, ele estudava muito isso. E por conta disso, ele se abriu para uma sensibilidade diferente em relação ao Ocidente. Tem trechos do Schopenhauer que são bem interessantes, em que ele está fazendo análise, né, de como que aquele caçador que de repente matou a mãe elefante. Ele conta um fato, né? Ele até fala que, como pegando exemplos de alguns ingleses, ele chega até a afirmar que parece que os ingleses têm uma sensibilidade maior, né, do que os alemães. Ele faz um pouco essas comparações. Tem um momento que ele conta uma história de um caçador que matou uma elefanta e aí no dia seguinte eles voltaram lá e todos os elefantes tinham fugido, menos um que ficou ali, que provavelmente era o filho, né? E ele contando como que esse caçador ficou cheio de remorsos, ficou se sentindo muito mal, não conseguiu mais participar depois da caçada. Então ele vai fazendo essas análises para identificar como que tem uma questão de compaixão, de percepção diferente em relação aos animais. Então, Schopenhauer é um exemplo interessante. Tem outros filósofos também que abordaram de uma forma bem lateral, mas que de alguma forma já demonstram uma sensibilidade. Um dos autores interessantes é o Voltaire, né? O Voltaire, ele era um defensor dos animais, porque ele falava como que era importante que a gente se sensibilizasse pelos animais como seres sencientes. E o Schopenhauer ele vai um pouco nesse caminho também, né? Na ideia de que tudo que tem acho que é algum lema, né, de alguma filosofia oriental que fala isso, né? Que tudo que tem vida merece se libertar do sofrimento. Então é uma frase que de alguma forma caracteriza muito o pensamento dele. Por ser um pensador que tem como base do seu pensamento as teorias e as filosofias, né, e as religiões, né, orientais, ele tem uma forma de pensar muito diferente. Então ele assume a vontade de viver, que é a base do pensamento do Schopenhauer, é uma vontade de viver biológica, impessoal, aquela que se manifesta vamos chamar assim, na natureza. Os animais manifestam isso. Então ele pega um pouco essa visão de mundo mais oriental e desenvolve ali uma filosofia, que é muito também próximo da filosofia de Kant. É um filósofo bem especial dentro do contexto da filosofia ocidental, porque ele na verdade, ele está com o pé muito lá na filosofia oriental também, então, por conta disso, ele tem uma sensibilidade diferente. Porque são culturas que entendem a relação com os animais de uma forma diferente, né? Na Índia, você vai lá, a vaca é sagrada, você tem essa ideia também de que o seu parente pode ser um animal, porque a transmigração das almas passa pelo mundo animal também. Então, tudo isso, de alguma forma, caracteriza um tipo de cultura e de sensibilidade diferente para essa relação, para essa percepção com os animais. E nós, no Ocidente, não temos essa sensibilidade, não temos isso na nossa herança, né, cultural, assim, pelo contrário. Inclusive, essa questão do hinduísmo tem um episódio histórico envolvendo a experimentação animal. Os americanos, eles iam muito na Índia pegar os macacos nas florestas, os macacos rhesus, que inclusive é um macaco, a partir das pesquisas com o macaco rhesus, que a gente conhece hoje o fator RH do sangue. Esses macacos, eles foram retirados da natureza da Índia, levados aos Estados Unidos. Muitos morriam no meio do caminho. E o governo indiano resolveu banir esse trânsito de animais justamente por isso, baseado na visão moral deles de que os animais, eles têm toda uma participação na natureza, enfim. A partir de conversas, né, diplomáticas, estava na época da desenvolvimento da vacina da polio, o governo indiano resolveu, falou, não, tudo bem, a gente libera os animais para a vacina da polio. Só que depois, a partir de uma denúncia no jornal, foram descobrir que os macacos estavam sendo usados para pesquisas militares. A Índia baniu novamente. Então, esse conflito, né, da visão ocidental com a visão oriental em relação aos animais, ela é bem diversa. E isso que você falou no final agora dessa questão militar é muito importante, né, destacar isso, porque parece que é disso que se trata, né? A nossa civilização ocidental, com todo o seu pensamento que dá base para essa civilização, ela tem uma espécie de caráter bélico, né? Parece que a gente está sempre se preparando para uma guerra, né? E de certa forma, isso se reflete na nossa forma de se relacionar com outros sujeitos
e com os outros animais, né? Nesse sentido, como se a gente tivesse de alguma forma ainda se mantendo num fio condutor de uma herança ancestral, de ter que lutar contra outros animais que nos ameaçavam, e de certa forma parece que a gente não continua reavivando essa guerra em nós. Da mesma forma que você comentou sobre o humanismo, né, que é essa ideia de que o homem é quase o centro do universo, e a utilização de animais até para pesquisa de guerra, que assim, obviamente, um animal não se preocupa com guerra, né, ele não tem esse contexto de socialização que a gente tem, países, fronteiras e tudo mais, de ofensas. Essa questão é uma questão interessante mesmo, né, porque tá bem associado, parece que a gente persegue um progresso, né, e uma salvação. Tem muitas filosofias são messiânicas nesse sentido, né? Que parece que no fundo do pensamento tem uma promessa de que alguma coisa vai se cumprir, alguma coisa vai dar certo, alguma coisa vai se realizar. Parece que a gente tem que, de alguma forma, encontrar um desfecho de toda essa sistematização, de toda essa vida, como se o sentido das coisas dependesse disso. O sentido depende, por um lado, muito forte da utilidade que as coisas podem ter ou não, porque se não tem utilidade, a gente fica se perguntando, e qual o sentido, então? Porque a gente ficou viciado na ideia de que para ter sentido tem que ter utilidade. Não tem utilidade é um sentido que você pode... É um sentido mais fraco. Você pode até inventar um sentido se você quiser, mas a gente vive numa civilização que é muito marcada por isso. Isso tem tudo a ver com essa ideia de progresso, né? Quer dizer, a coisa tem que ser útil para quê? Para um progresso. Por quê? Porque senão qual seria o sentido? Se não é para melhorar, se não é para progredir. Só que a gente olha para isso e de uma forma muito acostumada. De modo geral, né, no senso comum, as pessoas todas acreditam que vale a pena investir no progresso. Quem é que vai investir no contrário disso? Né? Então realmente, porque nós, na verdade, estamos cada vez mais progredindo, nossa civilização está cada vez mais se sofisticando. Olha, agora a gente pode até, vamos pegar aquele embrião que não tem ainda sensação, não vai sentir nada, e vamos fazer os estudos só naquele embrião. Né? E a gente fica pensando, mas e toda aquela população que está ali para gerar aqueles embriões? Não, mas eles não estão sofrendo. O que significa não estar sofrendo? É só isso, então? É só decidir se está sofrendo ou não, e a gente vai resolvendo assim? Então, se tem um que sofre menos, a gente começa a usar ele, então, porque ele sofre menos, o outro sofre mais, Então a gente vai vendo como que a gente fica dentro de uma ideia como se fosse muito antropomorfizada mesmo, né? Nesse sentido, a gente tem pouca abertura para interagir com alguma coisa que seja diferente. Que não seja uma coisa que a gente saiba identificar, mas que seja marcada por uma alteridade, no sentido de que é outra coisa, é diferente. Ah, mas como é que eu identifico isso? Talvez você não vá poder identificar, mas você vai ter que se relacionar e vai ter que respeitar, mesmo se você não é capaz de identificar ou de não entender por quê. Porque senão a gente fica justificando justamente dentro dessa ideia de que como nós somos o centro, ou serve para nós. Se não serve para nós, é legítimo e é justificável você deixar de lado. Mas agora, o que é importante é a gente entender que, essa sua pergunta, né? Mas por que parece que a gente está perseguindo isso? Ah, vamos ter que utilizar, porque imagina, você até citou um exemplo agora, descobrimos algumas coisas utilizando aqueles macacos. Alguma coisa que nos trouxe um resultado civilizatório muito útil, que beneficiou e continua beneficiando, então a gente fica pensando assim, nossa, então talvez valha a pena fazer esses usos. Mas a gente tem que entender, né? Vale a pena por quê? Porque o progresso, isso vai ajudar o progresso. Ah, então pronto, acabou o nosso questionamento. Não, mas vamos entender por que a gente quer progredir? Para onde é que a gente está querendo ir? O que é isso? E isso é importante por quê? Porque de alguma forma, né, eu não vou me estender muito nisso, vou tentar passar essa intuição básica. Pode ser que essa nossa busca pelo progresso e por salvação seja uma grande fuga de nós mesmos. Uma grande tentativa da gente fugir daquilo que a gente não está conseguindo lidar. E aí, para onde é que a gente vai? Vamos progredir. Mas a gente nem sabe direito o que a gente é ainda. A gente não sabe, mas ninguém nunca soube. Vamos progredir. Mas será que vale a pena? Para onde é que a gente está indo? Eu não sei, mas a gente está vendo aqui que nós somos mais evoluídos. Mas eu acho que tem essa questão, né, da gente buscar fugir de si. E isso é importante por quê? Porque pode ser que o encontro com um encontro mais sensível com outros animais façam a gente entrar em contato com coisas nossas que é difícil entrar em contato. Tem uma autora que é especialista em trazer essas situações com animais, que é a Clarice Lispector. Né? Ela, na obra dela, tem várias passagens em que ela narra como é que é a relação dela com vários bichos, e ela fala de muitos bichos. Ela teve uma relação muito intensa com os bichos e colocava as crianças dela para interagir com os bichos, porque ela acreditava que essa interação trazia conteúdos muito potentes, muito intensos, e ela narra isso, ela conta isso com sua forma literária,
E aí a gente lendo aquilo, a gente entende e que é isso, né? Quer dizer, parece que ali, se você topa aquela relação, vamos chamar assim, profunda, aquela relação de entrega e de você dar ao animal a condição de ser sujeito no processo, né? Ele não é um objeto seu, ele é um sujeito ali. Sendo um sujeito, às vezes você vai ser objeto, né? Quantas vezes você não vai ter que fazer coisas ali pro animal que está íntimo de você, né, que você tá deixando de fazer suas coisas para e aí isso vai se aprofundando mais e ela vai trazendo esse exemplo, ela vai mostrando assim, olha, tem coisas que esses animais trazem e que a gente não um instinto, alguma coisa que talvez a gente tenha a necessidade de repulsar em nós, para que a gente possa se encaixar dentro de um projeto desse clube civilizatório, para se encaixar, para ser mais um membro desse clube chamado humanidade. Isso, de certa forma, autorizaria a gente de alguma forma, abafar instintos, abafar emoções. Porque, realmente, quando você começa a se envolver afetivamente, e isso vai tomando um papel central na sua organização de sentido para a vida, você vai tendo que algumas coisas vão começar a mudar. Você começa a mudar alguns comportamentos, algumas formas de pensar, algumas opiniões, algumas atitudes começam a mudar. E aí a gente começa a perceber como que normalmente a gente aprende na nossa civilização a se organizar em relação a como se comportar, como pensar, a como opinar pela racionalidade. É isso que caracteriza essa centralização, né, e aí essa racionalidade acabou casando com uma ideia de progresso e de salvação. Por que esse debate, né, sobre a experimentação animal e talvez sobre outras áreas também fica sempre muito polarizado? Eu acho que essa polarização, a tendência à polarização dos debates sociais é mais um vício também, como esse vício que nós temos em sempre buscar o sentido utilitarista para as coisas, né? E eu percebo isso cada vez mais, a estratégia da polarização como uma estratégia pela qual a gente não vai precisar se aprofundar na discussão, porque tem um incômodo muito grande em começar a se aprofundar nessa discussão. Tem um constrangimento grande quando a gente, de certa forma, vai se dando conta do quão nós somos insensíveis. Então, quando você polariza, você fica num nível de superficialidade em que você vai tentar tratar isso dessa maneira, desse tipo de política. É um tipo de política, não é o bom tipo de política, eu acredito, mas é um tipo de política e a gente vivencia muito e a gente presencia, a gente muitas vezes mais como espectadores até disso, né? Desse debate polarizado, como se isso fosse a decisão política precisasse dessa polarização. Apesar de que, de repente, dentro de um debate polarizado a gente pode ter argumentos e pensar coisas, de alguma maneira, a necessidade de se posicionar imediata e urgente faz a gente não conseguir cuidar de uma forma atenta e sensível para tudo que está em jogo ali, tudo que está em questão ali. Às vezes você tem uma visão muito consolidada, está baseada em crenças, em coisas que você conseguiu cultivar em você, que você é como se você tivesse certeza. Por que você tem uma opinião sobre alguma coisa? É porque você acredita naquilo, senão você não teria aquela opinião. E se a pessoa tem uma opinião contrária à sua, você vai olhar para aquela pessoa e falar, você está errado. Você não vai olhar e falar assim, eu respeito seu ponto de vista. Isso é só artifício retórico. Eu sei que você está errado, mas eu respeito seu ponto de vista, mas eu vou tentar te convencer, eu vou convencer as pessoas, E aí a gente começa a perceber, né, essa dificuldade. Eu acho que hoje a filosofia ela conseguiu, de alguma forma, encontrar caminhos que não ficam presos a essa centralização da racionalidade do sujeito. Então essa desconstrução, essa descentralização do sujeito, que hoje algumas filosofias vão cultivando, elas podem ajudar nesse processo. Ou seja, a gente tem que conseguir fazer um certo nível de desconstrução desses diálogos polarizados para que a gente possa entender. E o que não significa que a gente teria que propor uma terceira via, uma via do meio, uma coisa que amenizasse os lados. Não é exatamente isso. Pode até ser que a nossa reflexão faça com que a gente polarize mais, mas de alguma forma a gente tem que aprofundar e além disso, né? E se permitir mudar nossas percepções, nossas perspectivas sobre isso. Então, a dificuldade é que requer um nível de disposição para você se desconstruir ou descentralizar a forma como você está habituado, acostumado. E se você não se permitir isso, o diálogo realmente vai ser um diálogo mais político nesse mau sentido, e ele vai ser pouco frutífero no sentido da gente buscar propostas que podem até ser alternativas, mas que de alguma forma deem conta e levem a sério aquilo que os argumentos estão trazendo do outro, daquele que você às vezes pode até não concordar, achar que está errado, mas é por isso que a ideia da razão é complicada, porque quando você acha que tem razão, vai ser difícil conversar com você quando você acha que tem razão, né?
Você falou em utilitarismo e utilidade, e a ética que justifica a experimentação animal é justamente a ética utilitária, tanto que os princípios dos 3 Rs, um é substituir, o outro é reduzir, e o terceiro é refinar. Refinar é de você diminuir a quantidade de sofrimento dos animais. O que é essa ética utilitarista? O utilitarismo é uma corrente de pensamento que nasce na Inglaterra, né? Os utilitaristas têm um temperamento inglês de pensamento. E depois, nos Estados Unidos, se desenvolveu como o que a gente chamou de pragmatismo, que é uma espécie de evolução, né, do utilitarismo, chamado hoje de pragmatismo. A gente percebe como que o pragmatismo hoje domina nossas pautas, né? É um argumento sempre muito legítimo quando alguém coloca, olha, nós temos que ter uma perspectiva pragmática, porque, no final dos contos, o que a gente... né? É uma coisa que resolve, né? Quem é pragmático consegue resolver coisas, né? É um valor importante a utilidade que a coisa pode ter. Outra coisa é você pegar esse valor e colocar ele hegemônico, monopolizador de todos as outras possibilidades de atribuir valor às coisas, né? E é uma forma de ética de pensar, o utilitarismo, né? Que também ganha essa sua popularidade, a gente poderia chamar assim, porque ele é capaz de fazer esses cálculos. Do tipo assim, olha, a gente vai ter que tomar uma decisão. Então, qual é a melhor decisão? Tem uma melhor decisão? Em relação, por exemplo, à necessidade que nós teríamos de utilizar os animais. Então, se tem essa necessidade, qual é a melhor forma? Então, a gente pode fazer um cálculo desse tipo. Ó, se a gente reduziu, olha só, reduziu. Antes a gente tinha que matar muitos. Agora a gente está matando poucos. O problema é a mãe daquele, né? Que é sempre aquela coisa, né? Exatamente. Tinha uns experimentos que eles duraram, assim, na década de 50 até 70 do Harry Harlow, que era justamente isso. Ele fazia separação materno-infantil de primatas. Ele tirava primatas com um dia de vida. E aí, realmente, a mãe, né? Daquele que foi sacrificado. Pois é. Então a gente percebe que é uma proposta de filosofia que ela é muito também acostumada com essa questão do universalismo, da universalidade, daquilo que é bom para todos, que é pensando no interesse comum, no interesse público. São vários argumentos que vão se juntando, né? E hoje a gente percebe, com a falácia de que aquilo é de interesse público, você pode violentar a vida de pessoas. Você pode desapropriar, você pode chegar lá e derrubar com um trator toda aquela chamada de invasão, porque existe um interesse público de transformar aquilo numa área ambientalmente saudável, sustentável, talvez um shopping, alguma coisa assim, que seja de interesse público. Eu já vi essas decisões acontecendo justamente dessa forma. Então, assim, o utilitarismo ele vem legitimando toda essa postura. No meu ponto de vista, que é um ponto de vista bastante pessoal meu, é muito questionável a ideia de que existiria um sentido ético no utilitarismo. Questionável. Existem outros filósofos consagrados também e adotados na filosofia clássica ocidental, né? Como Kant, por exemplo. Kant ele é radicalmente contra o utilitarismo como um valor ético. Ele não acredita que tem um valor ético. Mas a ética utilitarista não tem valor. Não, talvez o critério utilitarista é um critério que tem valor. Nas nossas decisões práticas, às vezes você precisa levar em conta aquilo que é útil para resolver suas questões. Isso é muito legítimo. Outra coisa é você estabelecer isso como um valor ético. É diferente. E né? único, né? Um valor único. Um valor que ele é o valor fundamental, que os outros vão ser derivados dele. Por quê? Porque a gente tem que progredir. E isso é um dogma. E aí é difícil, porque se você começa a pensar isso, você começa a se questionar. Mas você não acha que vale a pena o ser humano progredir? Aí você fica assim, se você não se preparou, você pode até ficar desconcertado, porque a pessoa está tão acostumada a pensar de um jeito, você não nem sabe como é que eu vou dialogar com essa pessoa. E não, a gente tem que, de alguma forma, ir fomentando essa cultura, né? Por quê? Porque tem a ver com essa história, né? No fundo, aquela pessoa que não está questionando o progresso é porque ela está se aproveitando daquilo que a civilização permite para fugir de si, de eu me anestesiar, de eu consumir, de eu encontrar alguma forma, né? Encontrar um emprego, alguma coisa que me dê uma base, uma rede de apoio na qual eu possa me anestesiar. E o que acontece é que a gente vai perdendo de vista a possibilidade de se envolver existencialmente com as coisas. Como é que eu vou me envolver existencialmente com um animal? Eu tenho que, de alguma forma, ter um envolvimento existencial comigo mesmo. O que é envolvimento existencial? É justamente aquilo que o utilitarismo não deixa a gente acessar. Esse envolvimento existencial, digamos assim. As filosofias existencialistas, que fizeram muita moda, né, na década de 60 e 70, especialmente na França, né, o existencialismo ganhou
apesar de ser atribuída a Heidegger, né, o nascimento da filosofia da existência, mas o existencialismo é uma... E a base, a crítica do existencialismo está muito voltada a uma crítica contra o utilitarismo, né, nesse sentido. Dentro de todas essas pautas do humanismo, né, do progresso / retrocesso entre nós e eles, o que o animal de laboratório representaria para você? Essa pergunta é uma pergunta interessante. A gente, quando faz o podcast aqui, vocês mandaram a pergunta para mim antes, né? E aí, quando eu olhei essa pergunta, me veio uma maneira muito ingênua de abordar ela, assim, né? Eu acho que essa forma meio ingênua de pensar, ela também tem um quê de filosófico, né? Existe uma coisa na filosofia que é bem interessante, que é você tentar encontrar aquela coisa como se fosse a primeira vez. Então tem um quê de ingenuidade disso. Você, né, em vez de... Me veio isso, na verdade, foi espontâneo, né? Poderia ter pensado em toda a situação, do que configura a diferença entre um animal e o animal de laboratório, porque é isso que a pergunta está pedindo, né? Essa situação especial que é o animal de laboratório. Mas aquilo que me veio a primeira vez que eu li a pergunta, dessa forma mais ingênua, foi de desconstruir isso e falar assim, não, ele é um animal. Está perguntando o que um animal representa para mim? Nossa, essa pergunta é muito grande. Mas o animal de laboratório, ele é um animal. Mas é isso, claro, por quê? Porque eu não tenho essas práticas, né? Eu nem sei se eu quero ir lá ver, assim, mas assim, porque eu vou me sensibilizando, vou vendo, depois a gente vai se sensibilizando, e às vezes é difícil você pensar que algumas coisas estão acontecendo e ver essas coisas acontecendo, você leva isso para o seu travesseiro, você fica com aquilo ali dentro de você, e é difícil, né? Então, assim, a princípio, me veio essa percepção de que eles são animais, como todos os outros, e justamente por conta disso, né, é difícil encarar eles. Onde é que eles estão? Estão escondidos? Quem é que vê eles? Qualquer uma pessoa pode ir lá ver? Ou eles têm que ficar escondidos, né? Por quê, né? Parece que são animais que não podem ser animais. Não podem ser. Mas eles estão lá. Mas eles não podem ser. Então, assim, eu nem sei o que pensar disso, sabe? Assim, é muito pesado. Bem, em relação a essa questão dos animais que são utilizados em pesquisas ficarem escondidos, né, nas instalações animais, isso reflete, do ponto de vista veterinário, um cuidado com esses animais. A gente evita o acesso de pessoas que não estão envolvidas diretamente com aqueles animais ou aquela pesquisa, pensando na segurança deles, né? Porque os animais são muito sensíveis, então a entrada de pessoas pode desencadear respostas estressantes desses animais que vão ter um impacto direto na saúde. De certa forma, o próprio humanismo dos humanos tira o animalismo dos animais, né? Acaba invadindo o espaço deles, de certa forma. Nesse sentido, a Clarice Lispector ela é interessante, ela, para mim, é fantástica sobre essa sensibilidade em relação aos animais. Aprendi muito lendo as coisas dela, porque você vai lendo e você vai vendo, é isso mesmo. São coisas que a gente já sente, a gente já sabe, a gente já intui, a gente já percebe. Como ninguém fala, mas quando uma pessoa vem e fala sobre isso, e ela fala uma coisa bem interessante, que é justamente isso. Porque ela, uma vez, se comparou com uma pessoa que ela conhecia que humanizava muito os animais. E ela fala, eu não humanizo os animais. O que eu posso fazer é tentar me animalizar mais, né? Mas não humanizá-los, né, nesse sentido. A gente classifica os animais de acordo com a utilidade que eles têm pra gente, né? Então, animais de laboratório, animais de produção, animais de companhia. Nunca é só um animal de alguma coisa, né? É sempre um it, né? É sempre uma coisa, né? Parece que em inglês tem isso também, né? Na língua inglesa, você usa it para se referir a mais. Pronto, já tá. Ou seja, você nem pensa isso. Pô, já tá ali na linguagem. Então, é difícil você pensar. Você vai ter que desconstruir muito para pensar. Udra, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Foi ótima a nossa conversa. E eu queria muito te agradecer. Vamos ter coisas para pensar hoje à noite. Acho que todo mundo que está aqui assistindo a gravação vai chegar hoje em casa, vai ficar meio, né? Tipo, e agora? Pensando na vida, tendo uma crise existencial. Parar de fugir de si, né? Parar de fugir de si, Difícil. Exatamente. Encarar essa questão dos animais de uma forma mais profunda não é fácil, né? O Albert Camus, ele fala, começar a pensar é começar a ser atormentado. E é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bom.
É isso, coadjuvantes. Fiquem com a gente pro próximo episódio. Nos vemos depois. Até mais. Até mais, coadjuvantes. Tchau, coadjuvantes. Obrigada por nos acompanharem até aqui. Se você está curtindo o nosso podcast, gostaríamos de convidá-lo a seguir e curtir nas plataformas digitais. O nosso Instagram é @coadjuvantesciência. E caso queiram entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail para coadjuvantesciência@gmail.com. O Coadjuvantes da Ciência é uma produção de extensão da Universidade de Brasília, parceria entre o Instituto de Psicologia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Faculdade de Medicina e com o apoio do Núcleo de Evidências em Saúde. Equipe de pesquisa, Camila Quixabeiro e Lorival Calisto. Roteiro, Ana Luísa Sarquis, Karina Krever, Mariana Damasio e Lira Irano. Apresentação, Tatiana Paiva e Ana Luísa. Edição, Bianca Oliveira, Lucas Nunes e Felipe Queiroz. Redes sociais, Joyce Moraes e Tatiana. Agradecemos ao Decanato de Extensão da UNB pelo apoio institucional. Até a próxima, coadjuvantes!